Nós vamos ler um texto muito conhecido da palavra de Deus, a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26. E o tema dessa mensagem é uma palavra. E essa palavra é Reobote. Quem aqui já ouviu falar sobre Reobote, levanta a mão. Não é rebote, tá? Os meninos que jogam bola vêm perguntar para mim, é rebote? Eu falei, não, é Reobote. E esse texto vai falar sobre o significado desse lugar, deste poço, a homenagem em si, todo o significado, a importância, a necessidade de permanecer em Reobote, de entender a virtude que é para cada um de nós estar em Reobote. É algo que nos traz expansão, é algo que gera dentro de nós paz, é algo que gera dentro dos nossos corações, dentro das nossas virtudes, dos nossos princípios, dos nossos valores, a verdadeira prosperidade ao padrão de Deus. O que nós precisamos como igreja é estar nesse lugar e viver nesse lugar e preservar esse lugar. Mas para chegar em Reobote não é fácil. Existe um período de preparação, existe um processo. E dentro desse texto nós vamos acompanhar isso. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Olha o que diz nesse texto a partir do versículo de número 12. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um. Porque o Senhor o abençoou. Deus, Ele tem nos abençoado, queridos. Versículo 13 diz, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Versículo 14, possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejavam. De tanto que ele cresceu, de tanto que ele expandiu, de tanto que ele foi próspero, ele trouxe inveja a outras pessoas. Versículo 15 diz, dentro dessa narrativa, esses taparam todos os poços, que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra. Eu imaginei ele pedindo, como que você pede a alguém, sai? Ele não pediu, ele forçou a saída daquele homem. Então Abimeleque pediu a Isaque, ou forçou Isaque, ou mandou Isaque, saia dessa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Ele não foi somente, eu não quero usar trocadilhos, por mais que eu gosto muito, mas ele não foi somente para Gerar, naquele lugar em si, porque Deus já estava gerando algo dentro dele. Versículo 18, Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou um terceiro poço. E ninguém discutiu desta vez por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento e os seus servos cavaram um outro poço. Amém? Coloque a mão no seu coração, não feche a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, nessa noite tão especial de ativação e direção, nós queremos ser ativados porque o Senhor tem uma direção, um caminho para cada um de nós. E dentro desse caminho, Pai, o Senhor se revela em amor, o Senhor se revela em aliança, o Senhor se revela em compromisso. E por isso que nós estamos aqui, Pai, porque queremos não apenas experimentar o que é o Reobote, não somente ter o contato com a atmosfera do que é viver nesse lugar de expansão, não. Nós como igreja temos a missão, o compromisso, a responsabilidade de expandir a nossa visão, o nosso coração, o nosso amor pelo aquilo que o Senhor ama, Pai. Por isso, traga esse entendimento, essa revelação e essa convicção dentro dos nossos corações hoje, nesta noite, Pai. O Senhor já se revelou através da sua palavra,
mas que através do nosso coração, o Senhor encontre acesso, Pai, a uma terra fértil, que venha produzir frutos que permaneçam para a Tua glória, Pai. Que todo o meu orgulho, que toda timidez, que toda insegurança possa cair por terra agora em nome de Jesus. Que eu não venha atrapalhar o Teu Espírito Santo nessa noite, de falar com os Teus filhos, Pai, os Teus pequeninos, os Seus filhos e as Suas filhas. Fica conosco, Pai, é o que nós oramos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar, querido. Nós estamos diante de um texto da palavra de Deus que fala um pouco sobre a narrativa de um homem que se chama Isaac. Um homem que não herdou somente um legado do seu pai, mas um homem que se posicionou através do legado do seu pai. Algo incrível que nós como igreja estamos vivendo e entendendo é que a igreja ela passa por transições e ciclos. A nossa vida passa por transições e ciclos. Um dia você é uma criança, daqui um período você se torna um adolescente, um jovem, depois você começa a adquirir responsabilidades, constrói a sua família, depois você tem filhos. É um ciclo que todos nós como igreja passamos. E isso está totalmente ligado à vontade de Deus, não somente à vontade geral, mas à vontade específica de Deus. E esse homem, ele recebeu um legado lindo do seu pai. Um homem que serviu a Deus com todas as suas forças. Um homem que não se importava com o que as outras pessoas pensavam ao seu respeito. Um homem que onde estava, independente do lugar onde ele estava, ele glorificava a Deus, ele prosperava naquele lugar. Porque mais valioso dentro do coração daquele homem do que os bens materiais que ele tinha, era aquilo que ele carregava dentro do coração dele. Aquilo que vinha do próprio Deus. A verdadeira prosperidade ao padrão de Deus, eu falo que não é ter bens materiais, é claro que isso é consequência de um coração grato e voltado a Deus. Mas a verdadeira prosperidade é paz de espírito. Algo que Abraão viveu, algo que ele transmitiu para outras gerações e que nós estamos experimentando e que nós também precisamos nos posicionar. Só que esse texto diz que Isaac ele prosperou muito. E isso trouxe uma inveja gigantesca naquela época para aquelas pessoas. Porque algo que infelizmente acontece à medida que nós vamos crescendo, amadurecendo, não só espiritualmente, fisicamente, sentimentalmente, em todas as áreas, financeiramente também, nem todas as pessoas vão se alegrar com as nossas conquistas. Isaac ele experimentou exatamente isso, de uma forma que o rei Abimeleque expulsa ele daquele lugar, como se ele não fosse mais digno daquela terra, daquele lugar. Só que dentro do coração de Isaac, ele queria dar continuidade ao legado do seu pai. Mas não era um legado humano, era um legado totalmente celestial. Nós estamos aqui, nós nos denominamos cristãos, porque nós somos pequenos cristos. Nós representamos a cultura do céu aqui na terra. E nós precisamos nos posicionar em meio a tudo isso. E Isaac, dentro do seu coração, então decide: se eu não posso ficar nessa terra, eu sei que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou prosperar, porque eu estou debaixo da palavra profética de Deus. E ele se posiciona para isso. E mediante o seu posicionamento e o direcionamento que ele recebe da parte de Deus, ele então decide cavar os poços que um dia o seu pai cavou. Poços que fluíam água, poços que eram sinônimo de prosperidade, poços que simbolizavam uma aliança que o seu pai tinha para com o seu Deus. Ele queria dar continuidade nisso. Então o texto diz que ele vai se estabelecer numa cidade que se chama Gerar. E eu faço esse paralelo porque Deus já estava gerando algo dentro dele, preparando ele para esse momento do Reobote. Então, a primeira decisão que ele tem dentro do seu coração é abrir esse poço. E o primeiro poço que ele abre, ele até denomina como nome de Ezeque. Só que no período ali que ele cava aquele poço, que ele abre aquele poço, acontece muita contenda, muita oposição. Os pastores daquela cidade, daquela região, começaram um a questionar o outro: não, essa água é minha, essa água não é sua, essa água é nossa. E entraram dentro dessa discussão, dentro dessa contenda. E eu faço, entre parênteses, uma observação. Perceba que nem todos, e claro que muitas vezes, muitos de nós, nem sempre estaremos dispostos a cavar. Mas é tão bom pegar algo que já está pronto, que já está construído. Mas nós precisamos valorizar não só o período onde nós estamos ali, com a água em nossa posse, mas também o período onde nós precisamos cavar, porque é o período onde nós valorizamos aquilo que nós estamos construindo. E Isaac decide no seu coração fazer isso. E há esse questionamento.
Só que Isaac, dentro desse coração sábio, direcionado por Deus, ele não entra em contenda, ele não entra em discussões que não valiam a pena, que não iriam glorificar a Deus. Ele então se retira como uma pessoa sábia. Só que algo que traz indignação ao nosso coração, como povo de Deus, como pessoas tementes ao Senhor, é que aquele poço que foi cavado, que abriram, que trazia prosperidade, água, vida naquele lugar, aqueles homens que estavam disputando aquele poço, eles não queriam aquele poço para se beneficiar. Pelo contrário, eles entulharam novamente, eles cavaram aquilo que Isaac havia cavado, eles fecharam novamente com terra. Totalmente contrário daquilo que realmente mostra que é necessário para nós. E esse poço de Ezeque, ele significa um lugar de contenda, de discussão e de intimidação. Só que Isaac não deixou que isso penetrasse o seu coração. Ele não deixou que a intimidação limitasse o seu chamado, o seu propósito. Porque ele sabia que o mais importante e valioso não era o poço que ele estava cavando, mas era aquilo que ele carregava dentro do seu coração. E Deus estava preparando dentro daquelas inúmeras experiências o coração de Isaac, a vida de Isaac, a família de Isaac, para ele viver um momento de Reobote incrível com Deus. Só que é necessário passar por Ezeque. Só que Ezeque não pode nos contaminar e muito menos nos paralisar. Saia, irmão, de todo tipo de discussão. Se desvie, se livre de todo tipo de contenda. Não deixe que nada venha te intimidar, mas continue se movimentando dentro daquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Então Isaac, ele decide dentro do seu coração: se eu não posso prosperar nesse lugar, porque estão limitando o meu crescimento físico, eu sei que Deus ele tem o melhor para mim. Então ele se retira daquele lugar, sem discussão, sem intimidação, sem nenhum tipo de contenda, e ele vai para um outro lugar. Com qual propósito? Cavar poços. Então ele chega a um segundo poço onde há novamente contenda. E ele denomina o segundo poço como o poço de Sitna, ou Sitná em algumas versões, que simboliza combate, conflitos, escolhas. Isaac, dentro do seu coração, ele tinha tudo para naquele momento falar assim: quer saber, eu não vou cavar mais nada. Todo lugar que eu tento cavar um poço que um dia meu pai me ensinou que é correto, que isso glorifica a Deus, que isso ia trazer prosperidade às pessoas, à minha família, tudo aquilo que eu estou tentando investir parece que não está prosperando. Ele poderia muito bem, dentro do seu coração, decidir não mais cavar poços. Não decidir dentro do seu coração não mais se posicionar para aquilo que Deus tinha para ele. Só que ele não pensou dessa forma. Ele também não entra em discussões. Ele não entra em nenhum combate com outras pessoas por aquele poço. Ele apenas se posiciona para aquilo que Deus tem para ele e fala: Deus, eu vou continuar, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou prosperar. Então ele se retira daquele lugar e ele decide então abrir um terceiro poço. Só que quando ele chega nesse lugar, a atmosfera foi diferente. Não havia questionamentos, havia oportunidades. Não havia combate, havia aliança. Não havia dúvidas ou incerteza, ali estava acontecendo o cumprimento da promessa de Deus sobre a vida de Isaac. Deus de alianças, Deus de compromisso. Parece que, olhando para esse texto, Kaique, o que você quer dizer com isso? O terceiro poço que Isaac abre, ali ele entende, ele reconhece que era uma baita oportunidade de prosperidade e crescimento em Deus. E ele denomina aquele poço como Reobote. E o significado de Reobote diz expansão. Lugar de expansão, lugar de prosperidade, lugar de crescimento. O nosso Reobote hoje simboliza a nossa célula, os nossos ministérios, a nossa casa, a nossa igreja. Um dos melhores Reobotes que nós experimentamos é a presença de Deus, é um encontro com Deus também. Lugares onde nós experimentamos o que é crescimento, o que é prosperidade, o que é se expandir. E eu me lembro que durante todo o período da minha conversão, e depois que eu realmente decidi me posicionar e conheci vocês aqui na igreja, uma frase que meu filho Lucas sempre falou para mim, seja no secreto ou até mesmo em público, ele falou assim: pai, eu vejo que Deus está esticando o seu ministério. E eu sempre não uma insegurança, mas com uma dúvida: como assim? Deus está esticando, eu não quero engordar mais, já estou gordo demais, Deus vai me esticar ainda, meu ministério, meus sonhos, meus projetos. Mas é claro que ele falava isso de uma forma muito profética.
Só que o esticar o ministério, o esticar a nossa vida, vai nos submeter sim a passar por momentos desafiadores, mas que no final desse processo nos traz a verdadeira prosperidade, paz e crescimento ao padrão de Deus. Perceba que a pandemia veio como essa ferramenta para nós. Nossas tentações, quando nós nos posicionamos com o olhar de Cristo para tudo aquilo que nós estamos enfrentando, nós vamos entender que tudo isso são oportunidades de experimentar todo esse processo para chegar ao lugar de paz, descanso e crescimento em Deus. Então, repita comigo, poço de Ezeque é processo. Poço de Sitiná é processo. Poço de Reobote é cumprimento da promessa de Deus. Me ajuda novamente, aplauda o Senhor mais uma vez. Obrigado, amo vocês. E nós como igreja, nós reconhecemos que o nosso papel como cristão é viver constantemente em crescimento. Perceba que é importante para cada um de nós se movimentar. Isaac não foi limitado por uma circunstância ou por uma situação, ele estava constantemente em movimento. Reobote é a recompensa daquele que se movimenta. À medida que você se movimenta e se posiciona para aquilo que Deus tem para você, você começa a experimentar o reobote de Deus. Se você se movimenta dentro das suas finanças, você começa a experimentar a prosperidade, o crescimento e a expansão de Deus nas suas finanças. Se você se posiciona na sua vida com Deus, você começa a experimentar o reobote na sua vida espiritual. Se você se movimenta dentro da área acadêmica, dos estudos, faculdade, aquilo que você tem como sonho e objetivo, você começa a viver isso e experimentar isso. O grande desafio para nós como igreja não é apenas experimentar o reobote, mas permanecer dentro dessa vida de reobote. Porque só vive reobote quem passa por Ezeque e Sitiná. Só experimenta a verdadeira paz de espírito quem vence discussões, quem decide o certo no momento certo, quem busca sabedoria em Deus, quem persevera. Reobote é um lugar especial para aqueles que não desanimam, para aqueles que perseveram, para aqueles que acreditam, para aqueles que sabem que é necessário recomeçar, como eu tive que recomeçar inúmeras vezes, e eu tenho certeza absoluta que durante a minha vida e jornada com Jesus, daqui para frente, será necessário recomeçar muitas e muitas vezes. Então o reobote, nós entendemos que é algo especial e que nós precisamos viver, mas precisamos estar constantemente em movimento. A minha oração hoje é para que Deus levante em nosso meio uma geração que não se acostuma com o poço de Ezeque e de Sitiná, mas uma geração faminta pelo poço de Reobote. Famílias, lares que querem viver realmente o crescimento e a expansão ao padrão de Deus. Um cristão, um filho e uma filha que não se contenta com pouco, mas quer viver a totalidade de Deus aqui na terra. E isso não é ser ganancioso, é viver como filho de Deus. E essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Só que precisamos vencer todo esse questionamento, porque imagino eu que tanto eu quanto você já passou por muitos momentos onde você estava tentando cavar poços e pessoas estavam jogando terra novamente. Sonhos e projetos que você tinha tudo para dar certo e você pensou assim, mas eu estou tentando fazer de tudo e parece que quanto mais eu cavo, mais as pessoas jogam terra e parece que as coisas não acontecem, não flui. Eu não estou vendo água, eu não estou vendo nada. Tudo está muito seco ainda, parece que só tem terra. Só que ele não se paralisou nisso, ele não se limitou nisso, ele olhou para dentro do seu coração e ele queria continuar o legado do seu pai. Nós entendemos a importância desses poços. Só que nós, como igreja, devemos viver em expansão. E o primeiro lugar que nós precisamos viver em expansão, eu quero que você repita comigo, é expansão em nossa mente. Nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Para que nós venhamos viver aquilo que Deus ele tem para cada um de nós, a nossa mentalidade precisa ser transformada ao padrão da palavra de Deus. E mediante ao contato com essa mudança de mente, pode colocar o próximo, Juca, para mim, por gentileza?
essa expansão em nossa mente, é como se liberasse acesso àquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Onde a nossa mentalidade vai ser a mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse texto também no original diz que haja em nós o mesmo frônesis, cujo significado é atitude, pensamento e sentimento. Para nós não é o suficiente ter apenas a atitude, precisa ter o sentimento e o pensamento de Cristo. Eu já tive inúmeras vezes o pensamento de Cristo, mas não tive a atitude de Cristo. Ou já tive o sentimento, mas não tive o pensamento, e aquilo não gerava atitude em mim em nada. E eu ficava paralisado, a minha vida, os meus sonhos, meus projetos, porque eu tentei cavar e pessoas tamparam aquele poço, e eu acho que agora eu não vou conseguir mais nada, eu não vou prosperar mais, eu não vou alcançar mais o que Deus tem para mim, porque eu me limitei somente a um lugar. Mas não é o poço, é aquilo que você carrega dentro de você. Não é o poço. É o que você carrega, para que outros poços venham a ser abertos. Só que isso acontece quando a nossa mente ela se expande, ela cresce, ela amadurece, ela evolui aquilo que Deus tem para cada um de nós. Uma segunda expansão que nós precisamos viver como igreja é a expansão dentro do nosso coração. Se existe algo que eu aprendi com a minha célula, é que eu cresço conforme o meu coração cresce. Conforme o seu coração cresce, isso gera atitudes diferentes, atitudes novas. À medida que a nossa mentalidade vai mudando e esse nível de aceitação, aquilo que Deus tem para nós, o nosso coração cresce. E a gente começa a se moldar dentro daquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Onde o cavar um poço não vai ser algo pesado, mas vai ser algo que é extremamente necessário. Poços simbolizavam naquela época prosperidade, vida, segurança. E eu vou falar algo com muito carinho, mas hoje eu não vou bater em ninguém, como o Anderson falou esses dias atrás também. Mas será necessário nós como igreja cavarmos muitos poços daqui para frente. Poços que vão gerar vida, vai começar a fluir essa água novamente. Poços que um dia circunstâncias, o diabo ou situações fecharam, entulharam os poços da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. Limitaram a voz, tentaram calar a voz de um adorador. Só que hoje nós vamos tirar toda essa terra e vamos cavar os poços novamente. Terceira expansão que nós precisamos viver é a expansão em nossa visão. Eu sou um exemplo real que se eu não estivesse com esse óculos, eu teria muita dificuldade de trabalhar, de dirigir e de fazer qualquer tipo de exercício físico. Muita dificuldade. Porque à medida que eu utilizo essa ferramenta, a minha visão ela é restaurada e eu começo a enxergar de uma forma muito nítida e clara aquilo que eu preciso enxergar de fato. E quando nós estamos dentro de Rehobote, nós vivemos essa expansão na nossa mentalidade. E isso gera em nós atitude. E isso abre e amplia a nossa visão para aquilo que nós precisamos fazer. Eu estou tentando ser o mais simples possível e didático para que não traga nenhum tipo de confusão, porque eu já ouvi alguns boatos aí, o Geiso até falou comigo um tempo atrás, que quando eu ministro o pessoal não gosta de dar célula, porque foi que eu ministro umas palavras meio confusas aí. Mas ainda bem que é no culto de terça, então não vai ter problema nenhum, amém? Então precisamos viver a expansão na nossa mente. Repita comigo, minha mente, o meu coração e a minha visão. Amém? Vou pedir a sua ajuda de novo, porque vocês me amam demais, aplauda o Senhor. E para finalizar, dentro desses 10 minutos, eu quero falar sobre algo que trouxe a verdadeira prosperidade sobre a vida de Isaac. Isaac não era um homem próspero porque o seu pai foi próspero. Eu entendo que minha mãe sempre me deu educação, princípios, valores, mas independente disso, se eu não decidir valorizar isso, não vai ter adiantado nada. Se os seus pais tiveram uma história linda com Cristo, não quer dizer que nós teremos também. Mas à medida que nós nos posicionamos para isso, podemos ter uma história ainda mais linda ainda que os nossos pais e antepassados tiveram. Eu sei que não é costume da nossa igreja fazer isso nos cultos, e não que seja uma obrigação, mas quando eu vejo, eu admiro muito e acho isso muito lindo, quando alguém chega na igreja, se ajoelha e ela tira ali os minutinhos para orar.
Depois ela cumprimenta o pessoal, às vezes nem dá tempo, mas ela se posiciona, ela está se preparando para receber aquilo que Deus tem para ela. É claro que eu não estou querendo espiritualizar, falando que a partir de hoje devemos fazer isso, mas é uma das formas que a pessoa se posiciona e prepara o coração dela, alinha o coração dela para aquilo que Deus tem. E eu sei que muitos de nós já entramos aqui com tantos desafios, dificuldades, só que nós queremos viver o rebote. Nós queremos experimentar uma vida de rebote. Talvez eu esteja conversando com pessoas aqui que ainda não alcançou. Eu sou uma dessas pessoas que ainda não alcancei a plenitude desse lugar chamado rebote. Talvez você, assim como eu, esteja ainda no posto de Ezequiel, tentando sair daquele ambiente. Talvez você ainda esteja no posto de Sitiná. Você já deu um caminho, você já está na minha frente. Mas você ainda quer, dentro do seu coração, viver o rebote de Deus. Paz, prosperidade e crescimento. Só que todo crescimento gera desconforto, porque a nossa fé, ela prospera na adversidade. Só que aquilo que trouxe realmente prosperidade a Isaac, não era os poços que ele cavou, não era os bens materiais que o seu pai o deixou para ele, era o posicionamento com aquilo que ele carregava dentro de si. E eu quero compartilhar aqui 3 ferramentas, olhando para esse tripé da vida desse jovem, desse homem de Deus, que fez com que ele prosperasse de forma incrível. Não só tendo prosperidade em bens materiais, mas o ministério dele era próspero. A vida com Deus dele era próspera. Porque ele entendeu que ele não estava sendo apenas ativado por Deus, ele estava sendo direcionado por Deus. Eu quero que você coloque o próximo para mim. Algo que Isaac fez, que garantiu que ele permanecesse e alcançasse rebote. Eu quero que você grave muito isso no seu coração, irmão. Porque quando a crise vier, você tem que se lembrar disso. Quando o desemprego bater na porta do seu coração, quando a crise, quando a insegurança, quando a ansiedade bater no seu coração, você precisa se lembrar desse caminho. Todas as dificuldades que eu tenho enfrentado neste ano, no final do ano passado, e tudo aquilo que ainda vou enfrentar, eu preciso fixar os meus olhos para isso. O que realmente trouxe prosperidade para Isaac é porque todos os lugares que ele ia, ele construía altares. Todos os lugares onde Isaac ia, ele levantava tendas. Todos os lugares onde Isaac colocou a planta dos pés, ele cavava poços. Construir altar simboliza a minha comunhão e a minha aliança com Deus. Levantar tendas está relacionado que a minha família vai estar totalmente envolvida com aquilo que eu estou fazendo e com aquilo que Deus quer de nós. E cavar poços é colocar a mão na massa e falar: Deus, eu não apenas quero construir um altar ou levantar tendas, eu quero trabalhar para aquilo que o Senhor me chamou. Que hoje o Kaique venha entender que não é suficiente somente construir altares se eu não levantar as minhas tendas, se a minha família não estiver junto comigo. Será muito desafiador para mim levantar tendas, ver a minha família comigo, até cavar poços, mas o meu altar eu ainda não construí, então eu não estou tendo acesso e comunhão com o meu Pai. Talvez dentro desse desafio de cavar tantos poços, hoje você está sem força para cavar novamente, para trabalhar novamente, acreditar novamente. Mas eu quero profetizar algo sobre a sua vida que está sendo liberado sobre a minha vida todos os dias. Existe muito lugar de expansão ainda de Deus em você. Este ano, apesar de todos os desafios, tenho experimentado algo incrível da parte de Deus. Claro que por andar com pessoas que me desafiam a ser melhor e que me ensinam a ser melhor e que puxam a minha orelha muito, por isso que minha orelha é grande desse tamanho assim, porque o pessoal puxa bastante a minha orelha. E eu amo fazer parte dessa igreja, porque foi aqui que eu aprendi que é necessário construir altares. Só que eu não quero somente construir altares, eu quero levantar tendas também. Quantos aqui entendem que é importante levantarmos a nossa tenda e colocar a nossa família dentro do projeto de Deus? Não queira viver o projeto de Deus sozinho, envolva a sua tenda, envolva a sua família junto.
aquilo que Deus tem para você é para sua família também. Não é pai meu ou pai seu, é pai nosso. Só que se hoje você está olhando para essa área da sua vida tão especial e você está construindo tendas, você está levantando tendas, construindo altares, chegou o momento de você cavar poços novamente. Ah, Kaique, mas o primeiro não deu certo, o pessoal entulhou. Tudo bem, vai para o próximo. Kaique, eu fui para o próximo e não deu certo, eu sei, eu também tentei e não deu certo também, vai para o próximo. Mas você não tem noção, já é o 5º poço que eu estou tentando cavar esse ano e parece que não vai. Vai para o próximo, irmão. Se você estiver debaixo da palavra de Deus, você vai encontrar o rebote e vai viver crescimento em Deus. Só que você precisa se posicionar para isso. Eu quero fazer um convite para que você fique de pé nesse momento. Confesso que essa palavra foi montada hoje, mas é algo que eu tenho pensado há muito tempo. Minha célula tem me ensinado a construir altares. Como eu amo construir isso com eles. Pessoas que estão vivendo um período de expansão grande, gigante. Pessoas que não se contentam com migalhas. Pessoas que não querem viver do pouco. Pessoas que querem entender que para ver Jesus eu preciso subir. Mas para Ele fazer morada no meu coração eu preciso descer. Aquilo que o Anderson ministrou domingo, digamos que é uma peça desse quebra-cabeça. Quebra-cabeça onde Zaqueu passou por isso. A igreja passa por isso. Nós precisamos passar por isso. Possivelmente uma das palavras mais simples da minha vida, Reobote. Ezequiel, brincando com a palavra, com o sinônimo de rebote, falou assim, Deus vai dar 2 oportunidades. Se nós não conseguirmos acertar na primeira, Ele vai dar uma oportunidade de rebote. Falei, não é 2, vai ser 3, 4, quantos forem necessários. Desde que nós venhamos nos posicionar a viver o rebote de Deus. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração. E após esse louvor, quero liberar uma oração muito simples. Depois vamos entrar dentro desse período de ativação. E eu louvo ao Senhor, porque nessa noite se levanta uma geração que ama viver o rebote de Deus. Uma geração que vai construir altares, mas uma geração que não vai deixar de lado levantar as suas tendas. Uma geração que vai levantar as suas tendas, mas vai colocar a mão no arado e vai continuar cavando poços. Se livrando de toda discussão. Se livrando de todas as brigas. Mas continuando a construir altares, levantando tendas e cavando poços. Amém?